Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, de amor, e nada existe fora deste amor. E não é três deuses não, é um só. Segundo o nosso irmão Davi, no Salmo, segundo o Mestre Jesus de Nazaré, que garante que Deus é onisciente, é único, é um só. E Ele não é Deus. Ele testifica que Deus é único e que Ele é o Messias, o Filho de Deus, o nosso irmão maior. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Não somos uma igreja, não somos uma religião, não somos uma nova doutrina, não estamos pregando uma nova doutrina. Nem somos centro espírita também. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. É só você entrar na nossa página, que a nossa página é Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Nós temos mais de 700 vídeos aí no YouTube, no Facebook e no Instagram. Todo pesquisa e estudo. Agora, o último estudo que nós estamos fazendo, Vida Além da Vida. Nós estamos estudando, estamos analisando, estamos pesquisando os livros de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele tem 16 livros, 13 é didático. Passa para nós, encarnado, o que acontece no outro lado da vida, na vida verdadeira. Porque a nossa vida verdadeira é lá, não é aqui. A Terra é um planeta de prova e de expiação. Estamos aqui provisoriamente. Mas, segundo o Mestre Jesus, porque Jesus garante isso. Jesus fala duas vezes no capítulo 8 e no capítulo 1 do Evangelista do João, 17, aliás. Capítulo 8 e capítulo 17. Jesus fala declarado, olha, vocês não são daqui, como eu também não sou. Nós somos lá de cima. Portanto, santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E vamos daqui. Jesus não falava da Bíblia, ele falava do Evangelho. Porque nós provamos aí no nosso estudo que a verdade de Deus não é a Bíblia, não é a igreja, mas é o Evangelho, as boas novas que o Mestre Jesus veio trazer. Por isso ele deixou o reino da glória, desceu até nós, encarnou como homem, para consertar aquilo que a igreja distorceu. Porque a igreja, na nossa pesquisa, no nosso estudo, ela está sempre na contramão. É a outra mão, é a esquerda da verdade. Bem, se você ficou curioso, se você acha que não estuda, segue os nossos estudos, analisa dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. Aí depois você tira suas conclusões. Nós falamos o que nós entendemos, que nós não estamos pregando que nós somos a verdade. Nós estamos estudando, André Luiz está passando para nós, porque nós nos interessamos responder a pergunta que a igreja não responde. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos?
o que é que nós estamos fazendo aqui? O Mestre Jesus aí, ele responde. Ele fala que nós não somos daqui, quer dizer que nós somos de lá, nós viemos de lá. Para onde nós vamos? Para lá. Porque ele disse, santifique e volta para nós voltar para lá. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos evoluindo, estamos captando luz. É como aquela placa de luz do sol, né? Nós captamos a luz, coletamos a energia que nós precisamos para nós seguir adiante. Nós carregamos o nosso lar completo, Os Mensageiros completo. Lembrando que esses 2 livros já tem filme na internet, Nosso Lar e Nosso Lar 2. Estudamos também Os Missionários da Luz. Agora estamos estudando Os Mensageiros. Os trabalhadores, mensageiros da vida eterna. Hoje nós estamos gravando o capítulo 12. No capítulo 11, lembramos que André Luiz, André Luiz, o Padre Hipólito, a nossa irmã, a enfermeira Luciana e o Jerônimo, eles foram na casa de cada um, eles ajudaram a mudar a casa transitória para um outro local, onde ficasse longe do fogo destruidor, né, do fogo demolidor. Agora, eles foram fazer a sua missão. Eles vieram para a Terra, onde encontraram Dima, nosso irmão Fábio, a nossa irmã, o nosso irmão a nossa irmã a espírita, né, que é a irmã, bom, esqueci o nome das irmãs. Agora, eles, segundo André Luiz, eles não voltaram para a casa transitória, não. Eles estão na casa da nossa irmã Ismália. Não é Ismália, não. Mas nós vamos, lá é um orfanato. Lá nesse orfanato é semelhante à casa da nossa irmã, lá do livro Os Mensageiros da Luz, né? É uma oficina de luz. E eles ficaram ali durante o dia, enquanto nosso irmão Jerônimo estava conversando, com certeza falando das programação, da missão que tinha que fazer, né? Doutor, lembra que no começo, quando eles chegaram ali, aquele albergue, naquele orfanato, onde existem aquelas crianças necessitadas que a nossa irmã cuida, né? A nossa irmã está preocupada. E vemos que o espírito que veio encontrar com ele na entrada foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Como o nosso irmão Jerônimo é o dirigente da equipe, então foi conversar, acertar, porque lá é tudo acertado, tudo combinado. Lá não faz nada por acaso, não. É tudo combinado, tudo certinho. André Luiz, o Padre Hipólito e a nossa irmã, a enfermeira Luciana, foi convidado pela nossa irmã Irene. A nossa irmã Irene, ela é uma das principais que cuida. Com certeza ela que vai substituir a nossa irmã, né? Essa nossa irmã que está para desencarnar, porque ela está bem idosa, né? E ela sabe que vai desencarnar. Então a nossa irmã com certeza
como ela está representando, está tomando a frente de tudo, é certamente a nossa irmã que vai ser a substituta dela. Então ela vai mostra todo o local, então percebe que é um lugar de abrigo de criança. André Luiz, André Luiz ele não aprende nunca, né? Aí é quando a nossa irmã está falando, ele começa a pensar, né? Porque André Luiz percebe que lá, na casa transitória, tinha bastante espírito com problema, com dificuldade, recém-chegado do umbral, né? E bastante trabalhador, e sendo atacado, sendo insultado pelos espíritos trevosos, precisava de uma segurança muito forte para aquele local. Agora ali era um lugar de criança. A maior parte era criança. Aquelas crianças que estavam ali, a única coisa que eles queriam é um copo de leite, um pedaço de pão e as primeiras letras, para eles aprenderem a escrever, a ler, para começar a vida dele. Agora, por que tanto trabalhador? Quando ele pensava, a nossa irmã estava conversando com os outros, mas ouvia, porque lá no mundo espiritual, quando o pensamento é tão alto quanto a palavra. Porque lá, realmente mesmo, às vezes a pessoa não precisa, lá não, nem todo mundo fala. A maioria é por pensamento, né? Não precisa, a gente escuta o pensamento, entra no pensamento, tem uma ligação, que não há necessidade da palavra. A gente entende, ouve. E ela então ouviu o pensamento de André e disse: André, acontece o seguinte, vem aqui, eu vou mostrar um lugar para vocês. Aí então entramos numa ala grande. Falou, essa ala aqui, aonde reúne, tem as reuniões. Como diz, reunião pública. Você compreende? Lembra da casa da nossa irmã, lá do missionário? Eu vou lembrar o nome dela. Sempre o nome, eu sou danado para esquecer nome. A casa da nossa irmã era um local onde os nossos irmãos do nosso lar, quando vinham, pousavam, ficavam ali. Ali era o ponto de encontro. Ali eles vão fazer a missão. Então, esse orfanato da nossa irmã é o encontro. Eles vão ficar ali até a noite chegar. Porque quando a noite chegar, eles vão recolher esses 5 irmãos e vão levá-los para a casa transitória. Lá eles vão ter um diálogo, vão estar dando explicação, ensinando eles, preparando ele para o desencarne. Para que na hora do desencarne não tenha aquele problema nem da aflição. Tem um, né? O nosso irmão lá que o mentor dele é o nosso irmão Bonifácio, né? O irmão Calvacante. Ele é católico apostólico romano. Não que a igreja católica é diferente, não é boa, sabe? É que a igreja ela não explica, ela complica as coisas. Aqui a nossa irmã Irene explica. Olha, irmão, os nossos irmãos evangélicos, as nossas irmãos católicos, eles se preocupam muito com a teologia, com o material. Eles têm bastante casa de ajuda. Mas só que eles se preocupam mais com as coisas materiais do que espiritual. Por isso, acontece na história da nossa irmã Dulce, quando ela era tratada com tirania. A madre superior geralmente é considerada uma madasta, uma tirana. Por causa dos dogmas, não é por causa da irmã, é obediência ao dogma. Os nossos irmãos evangélicos, protestantes, são preconceituosos. Sabe por quê, mesmo? Essa separação que eles fazem? Por causa dos dogmas.
De quem é o dogma? Da Igreja Católica Apostólica Romana. De onde a Igreja arrumou esse dogma? No Império Romano. Porque a Igreja Católica é o segmento do Império Romano. Você compreende? Então vai ficando o DNA. E por isso nós estamos na Terra. Vamos evoluindo. Até um dia que vamos chegar, como disse o nosso irmão Paulo, na estatura de um varão perfeito. Aí então, quando chegaram na Harvard, aí a nossa irmã Irene explica, olha, aqui tem a reunião pública. Os nossos irmãos, porque aí vem católico, vem evangélico, vem budista, vem ateu, tem materialista. Quando o que acontece nas igrejas, acontece nas casas espíritas. Tem pessoa, como eu, fui dirigente vários anos e enxergava, né? Tem irmã, tanto na igreja, quando eu frequentava a igreja, na igreja também é desse jeito. Tem irmã que vai na igreja com seu filho pequeno, de 1 ano, 2 anos, ela passa o tempo todo se preocupando com o filho, às vezes brincando com o filho, não presta atenção no ensinamento, não presta atenção na palestra. Às vezes alguma que não tem filho fica prestando atenção na criança da outra. Fica prestando atenção da irmã que está mesmo batendo papo, não está prestando atenção. É igual aquela criança que disse para o irmão, né, quando o irmão fez, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Aí, quando terminou a oração, aí o irmãozinho pegou e falou para o dirigente, irmão, fulano não orou. Ele ficou o tempo todo com os olhos abertos. Aí o irmão perguntou, como é que você viu ele? Quer dizer que ele também estava com o olho aberto. É o que acontece, às vezes a irmã não tem filho, mas fica olhando o filho da outra. Então, outro está ali. Eu sempre falo que às vezes a pessoa está no passe, na sala de passe, está o corpo dele tomando passe, mas o espírito dele já está em casa, sentado no sofá assistindo televisão, assistindo jogo, assistindo novela. Entende? Então, outro está com pensamento no trabalho, pensamento na notícia do dia, terrorismo, de sangue, de assassinato. Então, a mente está criando esse miasma. Esse miasma fica impregnado nas paredes. Quando esses nossos irmãos vão embora, essa equipe de espírito tem que vir fazer uma limpeza. Aplicar um passe magnético nesses lugares com um detergente para limpar esse miasma. Para que a casa permaneça em harmonia. Porque, fala assim, aqui, irmão, não tem segurança para os espíritos trevosos, espírito sem conhecimento entrar, porque ele vem acompanhado com eles. Eles trazem, porque a maioria dos irmãos que vai para a igreja, a casa do centro espírita, por casa espírita, eles estão sempre acompanhados. Nem sempre fica lá fora. Geralmente fica na porta, deve ver quando é reunião mediúnica, então aquele espírito não tem autorização, ele não pode entrar. Só entra que são autorizados. Chegou a noite, aí então André Luiz e Hipólito vai até o Dima. Quando ele chega, Dima acabou de tomar uma injeção para dormir, né? Realmente, em estado terminal, geralmente a injeção de morfina, né? Dima já esperava ele, que já viu ele na noite anterior. Quando ele chegou, ele disse, vocês vieram me buscar, já vão me libertar desse corpo doente? Aí o padre Hipólito disse, não, Dima, por enquanto ainda não. Mas aguarda mais um pouquinho. Aí então, mas vem conosco. Aí foram até a casa de Olavo. Chegou lá, Olavo também estava esperando ele. E eles então pegaram o Olavo, cada um segurando na mão deles e voluntaram para o Rio de Janeiro. Lembra que eles estão numa cidade fora do Rio de Janeiro.
O Olavo é do Rio de Janeiro, né? Pô, de Dima volitando, vão até o Rio de Janeiro, pega o Olavo. Agora, quando André Luiz fala, agora nós vamos para o hospital, né? Vamos pegar o Cavalcante. Aí o padre Hipólito faz assim, André, é a primeira vez que você trabalha fazendo isso? André falou assim, a primeira vez fazendo esse trabalho é a primeira vez. Então, eu quero explicar para você o seguinte, o nosso irmão Cavalcante, ele não tem firmeza. Então, eu acho melhor nós levar esses dois lá para a casa espírita, né? Deixa lá na oficina de luz, deixa ele lá e depois nós vamos buscar ele. Porque no caso dele, teria que os dois carregar ele, né? E de fato, eles foram levar, quando eles voltaram, o nosso irmão Bonifácio estava tentando preparar ele, mas ele estava agoniado. Então ele não conseguia dormir, porque estava preocupado. Então o irmão Bonifácio disse assim, olha, é difícil porque ele tem muito medo do desconhecido. Porque este, meu irmão, às vezes nós falamos que a igreja não explica, ela complica, não é por maldade mesmo. Para você prestar atenção no que nós falamos. Porque a igreja, a política, eles não interessam muito para isso. Porque eles são aquela pessoa que está com o pé na canoa na água. Eles ainda não têm conhecimento da verdade de Deus. Eles têm um miticismo. A religião é mística. 60% dos ensinamentos da igreja é do homem. Então eles têm uma força maior voltada para a matéria. Então eles não acham que é perder tempo ensinar coisas espirituais, que ele também não conhece, é claro, não procura conhecer, né? Então aquele irmão católico, apostólico romano, ele tinha certeza. Quando ele percebeu a chegada do nosso irmão, o irmão Hipólito é padre. Aí ele fala, graças a Deus, o irmão veio fazer a extrema unção em mim, porque eu tenho que me confessar. Porque o nosso irmão, ele era um católico apostólico romano, um religioso não fanático, mas obediente, que a família se afastaram dele. Ele estava isolado num hospital de carente, praticamente só. Por isso era o medo dele, porque ele estava sentindo só a solidão. Então, o nosso irmão deu sinal a André Luiz veio e aplicou-lhe um passe magnético nele, e ele então adormeceu. Quando ele adormeceu, então ele retiraram-lhe do corpo. Chegando lá, a nossa irmã nossa irmã Luciana e a irmã Irene vieram buscar a nossa irmã evangélica protestante da igreja presbiteriana, né? Levaram ela. Aí, ajuntaram, cada um seguraram na mão, aí juntou, né, nossa irmã. Além deles, mais 6 do grupo vieram para ajudar. Formaram um grupo, né? Porque são 5 almas que precisam de volitar. Eles não conseguem, então precisa que os espíritos ajudem, seguram na mão deles, então eles volitam. Precisa um esforço de atravessar o umbral, né? Bem exercitante. Aí então começa, a nossa irmã evangélica, primeiro foi o Dima, né? O Dima também é evangélico. O Dima, quando ele viu voar, quando ele começou a ver a luz da extraféria, né? E então, eu creio que ele, nessa altura, ele deve ter visto o mar, né? Porque ele estava sobre o Rio de Janeiro. E ele, então, a luz, porque no mundo espiritual a luz é bem mais forte do que a luz do sol. Só que não encandeia, né, os olhos do espírito.
Ele então fala assim, ah, eu não posso atravessar esse rio, eu não tenho condição. Então o nosso irmão deu um impulso e ele atravessou o rio. Ele achava que era o rio da vida, que fala no Apocalipse, né? O rio da vida. A nossa irmã evangélica então começou a orar, Senhor Deus Pai. Seria esta equipe a caravana de Elias, né? Porque via aquela viajando, andando no meio das luzes, né? A lembrar da passagem de Elias, quando foi arrebatado por aquela espaçonave, né? Por aquela carruagem, a carruagem celestial que arrebatou Elias. Até que chegaram na casa, casa transitória, então foram recebidos pela nossa irmã. Agora eu vou ter que lembrar o nome da irmã, né? Pelo menos o nome da irmã, né? Que é Germana não, é a nossa irmã que comanda a Genobra, irmã Genobra, graças a Deus que eu lembrei. A nossa irmã Genobra recebeu eles de braços abertos, levaram até aquela sala aonde se para meditar, onde se faz reunião. Aí então, o nosso irmão, sempre o nosso irmão Hipólito e a nossa irmã, o nosso irmão Jerônimo, começa a explicar para os nossos irmãos. Olha, vocês estão sentindo bem, vocês não estão sentindo nada, porque vocês estão no Espírito. De pouco a pouco, no tempo certo, na hora certa, nós vamos libertar um por um. Libertando, vocês vão ser trazidos para cá. Aqui é o lugar. A nossa irmã, por acaso, aqui, diz a nossa irmã, a evangélica protestante, é a casa de Deus. Então, o nosso irmão diz, aqui é um pronto-socorro espiritual. Daqui, então, depois que está preparado, né? Depois que passa a aflição, a pessoa começa É a mesma coisa de você entrar está no claro e você entra no escuro. Ou você está no escuro e entra na luz, você fica engandeado. Então, o espírito ele está o mundo é a treva. Quando ele vai para a luz, ele fica encandeado. Ele tem que ficar uns tempos para que a visão acostuma. Depois que acostuma, então esse espírito é levado, cada um para a sua colônia espiritual. Porque não é porque o nosso irmão mora no Rio de Janeiro que ele vai para o nosso lar. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem a alvorada do alvorecer, o novo alvorecer. Tem a colônia daqui de São Paulo. Mas a minha descendência, toda a minha família é de Minas Gerais. Certamente, na Minas Gerais tem duas colônias. Tem a colônia das Margaridas e tem a do Padre Chico. Então, de uma dessas colônias está os meus antepassados. Se eu desencarno aqui em São Paulo, posso ir para o pronto-socorro, né, que nós temos aqui no Parque Santa Teresa. Mas quando passar essa aflição, então os espíritos mensageiros levam para a colônia onde está a família espiritual. É assim que funciona. Aí ele fica, olha, quando você percebe, minha irmã, presta bem atenção, que ele fala para eles, ó, quando vocês voltarem para o corpo, vocês não vão sentir nada não, vocês vão piorar. As dores, a enfermidade vai piorar. É os últimos toques, sabe aquela última pincelada do artista quando ele está fazendo uma tela? Aquelas últimos retoques. Então vocês ainda vão passar
um menos, outro mais. Aí lembramos da nossa irmã evangélica protestante, que eu esqueço o nome dela. É quase igual uma Lídia, uma coisa mais ou menos aqui. A nossa irmã, ela está no grupo de 5 para ser desencarnada, mas ela não vai desencarnar com essa leva. Eles vão desencarnar esses 4, vão preparar ele, levar ele para o nosso, cada um para a sua colônia sua, né? E depois, com certeza, em outro capítulo, né? Eles vão vir desencarnar a nossa irmã evangélica protestante. Porque foi pedido que nós vamos saber por quê. Porque tem 2 casos nesse, eu já estudei todos esses livros. Tem um caso aí que uma criança de 8 anos pede ao plano espiritual, faz oração, que a vozinha dele não desencarna. Quem sabe seja esse, né? Eu não sei se é. Depois nós veremos no 13, 14, quem sabe no 13 ou no 14 nós vamos saber disso daí. Depois dela ter... É semelhante àquele caso nos missionários da luz, onde a mãe intercede ao plano espiritual pedindo para dar mais um tempo de vida para o filho, porque o filho tinha uma pendência, tinha uma missão que precisava terminar. Era necessário que ele terminasse aquela missão. Então foi dado para ele mais 6 meses de vida. Porque o plano espiritual pode fazer isso. Porque o que desgasta é o fluido vital. Então, lembra que André Luiz foi lá, num certo médio encarnado, né? Trouxe ele até aquele irmão, aplicou nele o passe do fluido magnético com a energia vital. Que a hora que ele terminou, ele disse, olha, está completo, só que tem uma coisa, 6 meses, nem um dia mais. Chegou esses 6 meses, aí não tem mais jeito, aí ele vai desencarnar. Então, no caso, eles vão aplicar esse método, essa energia nessa nossa irmã, o tanto de tempo que ela precisa ficar no corpo físico ainda. Mas aí, quando terminar, então ela será. Veja que é um espírito de merecimento. Isso não é castigo, isso é merecimento. Às vezes a pessoa fica mais tempo no corpo físico, nós não entendemos por que essa pessoa fica sofrendo. Minha irmã, o sofrimento é o antídoto. Porque a enfermidade, a injeção dói, não dói a injeção? Mas não é a injeção que cura. Você toma um remédio e demora a sarar. Você vai no hospital, toma uma injeção, daqui horas depois você já começa a sentir melhor. As coisas doídas, o remédio amargo é o que cura. Então o que acontece? Então aí, esse é o capítulo 12. Então esses nossos irmãos, eles pegaram, levaram cada um novamente para o seu lugar. E aí então, eles vão ficar, não vão levar e voltar para a casa transitória, não. Eles trazem, aí eles ficam lá na casa espírita, né? Lá na oficina de luz, lá naquele orfanato, até chegar à noite. Quando for à noite, então, já no capítulo 13, com certeza já vai libertar alguém. Algum desses espíritos, né, que está mais pronto, será levado. Pode ser o Dima, pode ser o Olavo. Nós não sabemos como. No capítulo 13 nós vamos saber. Por isso, aguardamos você no próximo capítulo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Nós procuramos estudar, fazer o melhor, meu irmão. Mas se você gostar desses estudos, pega o livro ou entra na internet. Na internet você encontra esse livro. Esse livro é Os Obreiros da Vida Eterna, capítulo 12. Então você entra e leia, você vai aprender mais coisas, porque cada livro é uma fonte de conhecimento. Que a paz de Deus esteja com todos.
Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.